Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele alimentou 2 órfãos. 20 anos depois, um helicóptero pousou em frente à sua casa. No ruas molhadas de Memphis, onde as calçadas estalam como sonhos esquecidos, Elijah Carter ele sempre andava de cabeça baixa, com os ombros cobertos por um velho e surrado casaco militar. Tinha 53 anos, as costas curvadas por anos de trabalho, as mãos desgastadas por décadas lavando pratos, carregando bandejas e limpando o chão de joelhos. Memphis, outrora vibrante de alma e promessa, era uma sombra do que era antes. As luzes de neon piscantes dos antigos bares da Beale Street lançavam uma luz triste sobre as vitrines vazias. As pessoas passavam sem se ver, com os corações desgastados pela luta. Mas Elijah, naquela monotonia comum, estava uma alma rara, escondida atrás de uma rotina austera. Ele não era rico nem famoso. Não tinha carro nem celular. Sua casa de madeira, herdada da avó materna, ainda estava de pé pela graça de Deus e por algumas tábuas pregadas às pressas. Mas Elias tinha algo que muitos haviam perdido: a paciência dos justos e o silêncio dos bons corações. Todos os dias, durante 21 anos, ele trabalhou em restaurante da Rose. Um pequeno restaurante tradicional localizado entre uma lavanderia e uma antiga barbearia. Rose, a proprietária, era uma mulher branca de língua afiada, mas de coração terno. Ela lhe oferecerá o emprego numa época em que ninguém queria contratar um homem negro de 40 anos sem diploma universitário. Desde então, Elijah se tornará a alma do lugar, silencioso, sempre presente, sempre digno. Foi uma terça-feira à noite em dezembro, o tipo de noite em que até cães vadios procuram um lugar seco para sobreviver. O vento uivava pelos becos como um lobo faminto, e a chuva caía em rajadas furiosas, tamborilando nas janelas do Rosie's Diner, como se estivesse tentando entrar. Lá dentro, o ambiente era acolhedor e reconfortante. As últimas mesas estavam vazias. O letreiro de neon acima do balcão piscava suavemente. Rose, como de costume, estava sentada atrás do caixa, contando as poucas contas do dia com os óculos apoiados na ponta do nariz. Elijah, enquanto isso, estava esfregando o chão no fundo da sala, mal assobiando, cansado mas calmo. Foi então que o campainha ao telefone tocou fracamente. Ele olhou para cima, surpreso. Aquela hora, ninguém veria. 2 crianças apareceram no quadro, suas silhuetas recortadas pela luz pálida da rua. O menino, talvez com 10 anos, segurava a mão da irmã mais nova, que mal podia ter 6. Suas roupas estavam encharcadas, grandes demais, cobertas de lama. Suas bochechas estavam afundadas, seus cabelos emaranhados pela chuva, e em seus olhos brilhava algo ao mesmo tempo, velho e quebrado, como se tivessem visto muito mais do que sua idade permitia. Eles não tinham guarda-chuvas nem capas de chuva, apenas coragem e fome. O menino deu um passo à frente, com o olhar fixo no chão. Senhor, não temos dinheiro, mas minha irmã está com fome. Eu também. Ele não estava implorando. Ele não estava reclamando. Ele estava afirmando um fato, como se tivesse aprendido a não esperar mais nada do mundo. Elijah olhou para Rose. Ela não disse nada. Ele entendeu que ela estava lhe dando uma escolha. Sem dizer uma palavra, aproximou-se das crianças, tirou-lhes os casacos encharcados e fê-las sentar-se perto do radiador que soprava ar quente e seco. Foi até a cozinha, reabriu os frigoríficos, aqueceu alguns frango frito, preparou alguns purê caseiro, cortado do pão de milho ainda quente, e coloque para aquecer 2 chocolates quentes com marshmallows derretidos. Ele colocou tudo na frente deles com um guardanapo limpo, como faria com qualquer cliente. Eles comeram em silêncio, lentamente, como se tivessem medo de que seus pratos fossem tirados deles. Quando terminaram, Elijah tirou um velho saco de papel, colocou algumas sobras cuidadosamente embrulhadas, um pequeno cobertor e discretamente entrou. Uma nota de $10 no bolso do menino. Então, ele se abaixou e disse-lhe com uma voz profunda e gentil: Este mundo é difícil. Mas você não é inútil. Você vale alguma coisa, ouviu? Proteja sua irmã. Ame-a. E um dia, seja uma boa pessoa. O menino olhou para ele, com os olhos cheios daquela emoção silenciosa típica de crianças que se quebram cedo demais. Ele apenas assentiu. Eles saíram na chuva e desapareceram na noite, como 2 sombras silenciosas. Nem para Rose, nem para os vizinhos, nem mesmo para Deus em suas orações noturnas. Mas naquela noite algo mudou em seu coração. Uma parte dele esperava, sem ousar acreditar, que aquelas 2 crianças sobrevivessem. Que elas se recuperassem. Que elas se lembrassem. A vida continuou como sempre. Rose morreu numa primavera. O restaurante fechou.
Elijah trabalhou em uma série de bicos: varredor de escola, vigia noturno em um armazém, entregador de bicicleta. Aos 65 anos, seu corpo cansado não conseguia mais acompanhar, e ele vivia com uma pequena pensão e parcas economias. Sua casa, na beira de um beco sul de Memphis, ainda estava de pé, embora as tábuas rangessem e o telhado às vezes deixasse a chuva entrar. Ele tinha um toca-discos velho, uma poltrona de couro rachada e um pequeno jardim onde cultivava gerânios. Os vizinhos o respeitavam. Ele ajudava a carregar as compras, consertava cercas, falava pouco, mas ouvia bem. Mas ninguém sabia muito sobre ele. Ele era um homem modesto, a quem a vida arranhou mas nunca quebrou. E manhã de verão suave, mas já carregado de calor, o sol atingia a cidade de Memphis com uma intensidade quase branca, inundando os telhados com luz e fazendo brilhar as poças secas no asfalto. Em seu pequeno jardim com sua cerca desbotada, Elijah Carter regou seus gerânios vermelhosos e seus poucos pés de tomate, assobiando uma música de Sam Cooke. Ele usava sua camisa de algodão larga, um velho chapéu de palha remendado e sandálias gastas. Para ele, esse ritual matinal era um momento de paz, uma maneira de continuar existindo mesmo sem barulho. Mas de repente um baqueio barulho regular quebrou a calma, um estrondo que não vinha da rua nem dos caminhões de sempre. Ele olhou para cima, semicerrando os olhos. Um avião, ele murmurou, franzindo a testa. Mas não, o som era mais pesado, mais rítmico, mais perto. O chão vibrou levemente. O vento mudou de direção. As folhas farfalharam. Então ele viu. Um helicóptero preto, imponente e elegante desceu lentamente para o céu claro, direto para sua casa. Suas lâminas sacudiram o ar, levantaram poeira. Fizeram os papéis do beco voarem e até o chapéu de Elijah, que deu um passo para trás, espantado. Os vizinhos saíram correndo, com os olhos arregalados, parando nas calçadas, filmando com seus celulares. Alguns acharam que era um acidente, outros um político famoso ou até mesmo a Polícia Federal. Mas o helicóptero pousou suavemente bem em frente à casa de Elias, levantando uma nuvem de poeira avermelhada e fazendo as janelas tilintarem. Um homem e uma mulher saíram. Caminhavam devagar, graciosamente. Não se pareciam em nada com visitantes comuns. O homem era quarentões altos e elegantes, um terno cinza escuro perfeitamente cortado, uma gravata simples e um relógio de luxo no pulso. Seu rosto era marcado pela maturidade, mas seus olhos brilhavam com um calor indefinível. Ao seu lado, uma linda jovem mulher, com pele cor de café dourado, cabelos presos em um coque alto. Sua terno branco imaculado contrastava com a poeira no chão. Ela usava saltos discretos, uma bolsa de couro creme e em seus gestos, havia o poder silencioso de uma mulher realizada. Ambos eram negros. Orgulhoso, nobre, radiante. Elijah, sem fôlego, pousou lentamente o regador. Não entendia. Suas mãos tremiam levemente, o coração batia forte no peito, como se sentisse algo irreal. O homem se aproximou e parou a poucos metros de distância. Tirou os óculos escuros com os olhos marejados. Sr. Carter? A voz era calorosa, reconfortante, surpreendentemente familiar. Elijah piscou. Sim, sou eu. O homem sorriu, seus olhos brilhando com emoção reprimida. Eu sou Malik Turner, e aqui está minha irmã, Jasmine. Elijah franziu a testa. O nome não significava nada para ele, mas os rostos, algo em seus olhos. 20 anos atrás, numa noite de inverno, você nos deixou entrar no seu restaurante. Não tínhamos nada. Você nos alimentou. Você nos deu uma mesa, uma refeição quente, um cobertor, e uma palavra que nunca esquecemos. Ele deu outro passo. Você não nos olhou como miseráveis. Você viu em nós algo que ninguém mais viu: dignidade, valor, futuro. Elijah levou a mão trêmula à boca. Prendeu a respiração. A memória irrompe como uma rajada de trovão. O menino, o chocolate quente, a menina tremendo, a chuva torrencial. Ele sussurrou: foi você? Você sobreviveu? Ele não conseguia acreditar. O mundo nunca tinha sido gentil com aquelas crianças. Mas Jasmine, radiante, gentilmente colocou a mão sobre a do irmão. Melhor do que isso, disse ela, sorrindo, com a voz suave, mas firme. Hoje estou cirurgião pediátrico em Atlanta. Malik é empreendedor aeronáutico. Ele tem seu próprio negócio, e este helicóptero. Ela fez uma pausa e acrescentou mais solenemente, e hoje, Elias, viemos agradecer. O velho cambaleou levemente, com lágrimas brotando nos olhos, sem conseguir desviar o olhar dos dois rostos à sua frente. Era como se estivesse preso em um sonho, entre a realidade e um milagre. Ao redor deles, a vizinhança prendeu a respiração. Ele alimentou 2 crianças. E 20 anos depois, eles retornaram do céu.
Após o abraço emocionado, Malik deu um passo para trás um pouco e tirou de uma bolsa de couro marrom pasta de papelão grosso, adornado com uma fita azul meia-noite. Ele o abriu delicadamente na frente de Elijah, como se estivesse revelando um segredo guardado há muito tempo. Dentro, documentos oficiais, plantas arquitetônicas, fotos coloridas impressas em papel brilhante. Elijah inclinou a cabeça, confuso. O que é tudo isso? Ele perguntou roucamente. Malik sorriu e colocou a mão fraternalmente no ombro do homem. Esta é sua nova casa, Sr. Carter, localizada a alguns quilômetros daqui. Uma casa térrea com 3 quartos, uma sala de estar ampla e iluminada, uma varanda com balanço e um jardim para seus gerânios. Ele mostrou uma foto aérea. Totalmente mobiliado com cozinha completa, ar-condicionado, cama ortopédica e até um toca-discos novo. Jasmine, ao lado dela, acrescentou ternamente. Tudo pago. IPTU. Seguro. Manutenção. Tem até uma hortinha lá atrás. E um cachorro, se você quiser. Elijah permaneceu em silêncio. Suas mãos tremiam sobre os papéis. Seu olhar deslizava pelas imagens como uma criança folheando um sonho. Mas como? Por quê? Jasmine lhe entregou outra folha de papel, na qual havia um contrato bancário. E não é só isso. Também abrimos uma fundo de aposentadoria em seu nome. Você receberá uma renda mensal. Você não terá nunca mais precisarei trabalhar, nem se preocupar com contas. Ela fez uma pausa. Você nos procurou quando ninguém mais o fez. O que você semeou naquela noite cresceu muito além de você. Mas Malik ainda não havia terminado. Ele virou para a última página do arquivo. Uma folha de papel vergê, com um logotipo gravado em ouro no topo. Uma mão estendida segurando uma pequena chama. Aqui está o último documento, e talvez o mais importante. Ele respirou fundo, sua voz carregada de emoção. Fundamos uma associação. Uma fundação para crianças abandonadas à própria sorte, para jovens sem teto, para os esquecidos. Ela oferece refeições, mentoria, bolsas de estudo, um teto sobre suas cabeças e o mais importante, uma mão amiga. Ele olhou para cima e encarou Elijah gravemente. Nós a chamávamos de Fundação Elijah Carter. E silêncio imenso envolveu o beco. Até o vento parou. Elijah olhou para o papel, incapaz de ler, incapaz de falar. Suas pernas cederam. O caiu de joelhos, lentamente, sem violência, como alguém que se ajoelha diante de um mistério sagrado. Seus lágrimas brotaram, pesado, incontrolável, escorrendo por suas bochechas marcadas por anos, dor e agora uma gratidão grande demais para ser contida. Ao redor, os vizinhos assistiam em silêncio, alguns choravam, outros cobriam a boca com as mãos. Não entendiam tudo, mas sabiam que algo extraordinário tinha acabado de acontecer. Elijah sussurrou com a voz embargada e os olhos erguidos para os 2 rostos daqueles que ele uma vez alimentou sem questionar. Eu só alimentei 2 crianças. Só dei uma sopinha e um bilhete amassado. Mas Malik ajoelhou-se diante dele e colocou a mão em seu coração. Não, Senhor. O Senhor nos alimentou com coragem. O que o Senhor nos deu foi uma semente de esperança, um sopro de dignidade. O Senhor viu 2 crianças sujas e cansadas, e viu algo além da miséria delas. O Senhor nos viu como seres humanos. Ele acrescentou com a garganta apertada. E esta semente tornou-se uma floresta viva hoje, milhares de crianças encontrarão refúgio nesta fundação. E tudo começa com você. Elijah fechou os olhos. Sentiu o peso dos anos se esvaindo de suas costas. Viverá nas sombras, pensando que sua existência não deixava rastros. Mas naquele dia, a luz veio buscá-lo. Não numa limusine nem numa carreata, mas no rugido de um helicóptero em 2 olhares gratos, num futuro construído sobre uma memória. Neste beco em South Memphis, um simples garçom se tornou um símbolo eterno. Naquela noite ele as cruzou a soleira de sua nova casa pela primeira vez. As paredes imaculadas, banhadas por uma luz suave e acolhedora, contrastavam com as sombras de sua antiga casa de madeira. O ar cheirava a madeira recém-encerada e a um toque de jasmim do jardim. Na sala de estar, Jasmine pendurei cuidadosamente várias molduras. Nas paredes, fotos contavam uma história. Item: 2 crianças encharcadas sorrindo timidamente durante sua primeira visita ao restaurante. Item: seus rostos radiantes alguns anos depois, vestidos de vestidos durante suas formaturas. Item: e então mais recentemente cercado por órfãos radiantes, durante uma cerimônia emocionante em comemoração ao nascimento de Fundação Elijah Carter. Elijah colocou sua mala sobre uma comoda de carvalho. Sentiu os olhos lacrimejarem ao ver aquelas imagens, tantas memórias, promessas cumpridas e esperanças nascidas de uma simples refeição compartilhada. Ele entrou no quarto principal.
Uma cama grande e macia o aguardava, coberta com cobertores macios em tons suaves. Deitou-se, mergulhando em um conforto que nunca havia conhecido. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu os ombros relaxarem e a respiração se acalmar. Naquela noite, enquanto Elijah adormecia em um sono reparador, a televisão local transmitiu uma reportagem chocante sobre sua história. As imagens se repetiam. O velho modesto, a chegada do helicóptero, a entrega das chaves, a fundação que levava seu nome. O relatório falava de coragem, de gentileza, da força inesperada de um gesto simples. Nas redes sociais, a história se espalhou rapidamente por todo o país. Milhares de pessoas compartilharam, comentaram, choraram e se inspiraram. Apelos por compaixão e solidariedade floresceram em todos os lugares, restaurando a fé de muitos. Elijah Carter involuntariamente se tornou uma lenda viva, um símbolo do que um coração generoso pode realizar em um mundo que muitas vezes é muito duro. Pouco depois, Elijah foi convidado para uma entrevista na televisão, um encontro cara a cara com o jornalista emocionado. Sentado em uma poltrona simples com um olhar franco, mas humilde, ele respondeu à pergunta: que mensagem você quer transmitir para quem assiste sua história? Sua voz era calma, comedida, cada palavra ponderada sabiamente. Este mundo precisa de menos juízes e mais corações. Eu apenas fiz o que gostaria que fizessem por mim. Ele fez uma pausa, seus olhos brilhando com uma verdade profunda. Se todos se esforçassem, se todos acreditassem no valor uns dos outros, viveríamos num mundo onde ninguém seria esquecido. Este não é um ato heróico, é um ato humano. Naquela casa cheia de luz, cercado pelos rostos daqueles que ele havia nutrido literal e metaforicamente, Elias finalmente encontrou a paz que havia buscado por toda a sua vida. E no silêncio da noite, enquanto a cidade de Mênfis continuava sua luta diária, uma certeza lentamente tomou conta. Às vezes, um simples ato de gentileza pode acender uma chama eterna.